Olá, seja muito bem-vindo ao SenaCast, o podcast do Senac Mato Grosso do Sul. Aqui falamos sobre educação, inovação, mercado e as transformações que movimentam o nosso estado. Hoje temos um episódio muito especial. Caio Cavaleiro Batista, gerente de produto na Digix, para uma conversa sobre desafios na gerência de produto e inovação. Seja muito bem-vindo, Caio. E hoje eu convido também o nosso aprendiz Cauã Vicente, que também é aprendiz e aprendiz com parceria com a Digix. Lembrando que o SenaCast é um projeto pedagógico e, com isso, a condução deste episódio vai ser com um dos nossos alunos. Vamos lá, Cauã? Olá, meu nome é Cauã, eu sou aprendiz aqui no Senac e trabalho na Digix, né? Queria dar as boas-vindas ao Caio, nosso gerente de produtos lá na Digix, para um bate-papo. Tive essa oportunidade de conduzir esse bate-papo com o Caio, né? E eu e minha turma, a gente pensou nele para trocar essa ideia, conversar sobre uma carreira de alguém da área de produtos, né? Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, a sua trajetória na carreira. Show de bola. Então vamos lá, prazer primeiro, obrigado pelo convite, Cauã. E agradecer também a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês. E, bom, me apresentar, então eu sou natural de Curitiba, né? Eu moro lá em Curitiba, um pouquinho mais frio que Campo Grande. Então, estou trabalhando na Digix há quase 3 anos, tá? E trabalho com produto na Digix há basicamente 2 anos já. E a área de inovação é uma área um pouco nova para nós também. A gente tem aprendido como fazer inovação, como inovar. A gente brinca que é muito desafiador inovar num contexto de gestão pública. Então, normalmente não é algo complexo, são muitos passos, normalmente tem algumas etapas para serem cumpridas. Então, enfim, tem sido um desafio muito bacana, é um desafio recente para mim e para a empresa sobre esse tema. Então, mas enfim, a gente tem tentado trabalhar para aos pouquinhos ir inovando, aos pouquinhos ir entregando algum valor e com isso a gente vai conquistando um pouquinho do nosso espaço de inovação dentro de um setor tão complexo que é o setor de gestão pública. Legal. E o que te levou a seguir esse caminho na área de produto e na área de inovação? Ele aconteceu por acaso ou já era uma paixão que vinha desde mais novo? Boa. Foi mais por acaso, tá? Foi mais por acaso. Eu comecei com tecnologia, acho que como vocês, eu também comecei com tecnologia. Então, eu fiz faculdade de sistemas de informação, achei que eu ia ser um baita de um programador e que isso ia ser pro resto da vida. Uhum. Mas foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na área e eu conheci um pouco do universo de produto. E, além de entregar um software, eu queria muito gerar e impactar o valor de alguma maneira. E impactar esse valor e gerar esse valor, né, como desenvolvedor, a gente sabe que a gente agrega valor, a gente tem a nossa participação, mas eu sentia falta de algo mais, de estar um pouco mais envolvido em como aquilo é feito, na estratégia disso, de como aquilo acontece, o que acontece nas reuniões estratégicas para decidir que eu, como programador, ia fazer aquilo ou não. Então, olhando para esse universo, foi onde eu comecei, por acaso, a perguntar sobre como é produto, o que produto faz, qual que é o objetivo, qual que é a meta. Então, o caminho sempre esteve muito próximo de produto e tecnologia, né? Até Sim. A gente entende que produto e tecnologia tende a ser uma área que se cruzam e todo dia estão trabalhando em conjunto. Mas foi natural, assim, foi por acaso que surgiu o tema, natural pela conexão. E, no final das contas, desde lá, já fazem alguns anos, aproximadamente 6 anos que eu estou trabalhando já com produto, né? Então, de lá para cá, eu já tenho explorado um pouco desse universo e muito bacana. Foi muito bacana de acompanhar e hoje é um caminho que ainda, no Brasil, ainda é um pouco do tema que ainda está sendo construído. Também não é muito antigo o tema produto, né? Às vezes se misturavam muito analista de sistemas com o cara que codava e o cara que coda tem que saber de negócio, não tem que saber. Enfim, ainda é algo que está maturando no mercado, mas, cara, é uma área muito boa e eu recomendo muito para quem tem interesse
E é muito legal esse recado para quem estiver ouvindo, porque tecnologia não é só você ficar na frente do computador sabendo conectar um monte de números e letras ali, né? Então, ele vai muito além disso. Então, você entender que o mundo tecnológico ali, não, o mundo tech, ele é muito mais do que só uma tela preta com um monte de número, é muito importante, e você entender como isso impacta na vida das pessoas é bem motivacional também. Muito bom. E nessa carreira de gerente, qual foi o projeto mais desafiador que você enfrentou? E o que você conseguiu tirar dele? Muito bom, muito bom. Foram alguns projetos já. O que eu costumo dizer que o desafiador é sempre o atual, né? Ou o último que você está trabalhando, porque você está sempre aprendendo alguma coisa nova. E eu posso citar um que a gente tem desenvolvido agora, que é um projeto de especializar uma IA para nutrição, né? Então, para nutrição escolar, que conecta muito com o tema de alguns produtos nossos, que é o chefe escolar. Então, o nosso intuito é que capacitar as pessoas que estão envolvidas nesse processo de nutrição, de alimentação escolar, para que elas entendam sobre o tema. Existem diversas pesquisas na época que eram sobre, no próprio Conselho Federal de Nutrição, sobre o desconhecimento do tema do PNAE e o quanto ele é importante, né, para a sociedade. Então, começamos com um processo de pesquisa, entendendo como que essas pessoas envolvidas nesse processo, como que elas participam, quanto que elas têm de conhecimento sobre o tema. E foi aí que a gente começou a identificar alguns gaps, né? Alguns gaps de, acho que a pessoa fala que sabe, mas não tem profundidade no tema, conhece, mas não conhece muito bem. E então, acho que esse projeto está sendo desafiador para a gente, porque a gente colocou um produto totalmente novo, do zero. Estamos ainda no prazo de testes ali, né? Fazendo os primeiros testes em ambiente controlado, então tentando trazer esses usuários para perto, engajar eles no uso, entender o quanto que esse uso está sendo positivo para eles. Mas eu encaro ele como desafiador hoje, porque é basicamente em nível nacional, né? Então, é um programa que a gente precisa impactar não só uma cidade, não só um estado, mas assim, o PNAE ele é um programa nacional. Então, a gente conseguir dar esse conhecimento e proporcionar esse conhecimento para o Brasil, assim, é algo que por si já é desafiador, né? Então, encaro que esse projeto que a gente está em fase de testes, já está nos pormenores de a gente começar a dar um próximo passo, acho que é um bom exemplo de um desafio que a gente tem dentro do dia a dia. Então, enfim, acho que esse pode ser um bom exemplo de um desafio que a gente enfrenta no DigiLab, que inclusive é a equipe que eu estou atuando, né? Acho que eu não expliquei muito, mas é a equipe que a gente tem brincado com esses desafios. Muito legal. E como é esse processo de transformar uma ideia em um produto na Digix? Como que funciona toda a parte inicial ali, todo o levantamento para entender essa solução, né? O que ela impacta? Como que funciona? Perfeito, ótima pergunta. A gente tem uma fala, inclusive, que a nossa CEO, ela repete inúmeras vezes para a gente, que é sobre a gente tem que resolver o problema, né? A gente tem que resolver o problema. E a gente tem que focar no problema do cliente. E a gente levar esse direcionamento, ele parece um discurso muito bonito e muito simples, mas na prática ele é um pouco mais complexo, porque o problema muitas vezes não é só o que ele quer, mas entender o que ele quer versus o que ele precisa é um grande desafio. Então, eu acho que tudo nasce ali com a gente tentando entender cenários e entendendo esse cenário, entendendo o problema, a gente conseguir ver maneiras e hipóteses de como isso pode ser melhorado ou pode ser corrigido. E eu até usei esse termo que eu acho que é importante, sobre hipóteses, né? Porque quando você começa um cenário desconhecido ou um problema do cliente, você não tem uma certeza, né, que aquilo vai dar certo. Então, a gente trabalha muito na área de produto com hipóteses, né? Então, a gente tem um problema, mas a gente não tem o caminho correto ou a certeza que aquele caminho vai ser traçado. Por isso, a gente roda pesquisas, né? Tem rodadas de pesquisa, tem fluxo de discovery para a gente conectar com o usuário final, com participantes desse processo. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender o problema, entender o que realmente, as hipóteses que a gente quer tentar desenvolver para corrigir aquele problema. Só que, muito além disso, a gente tem implementado agora uma esteira que a gente chama de um framework de TRL, que é uma maturidade. Então, entra um problema, entra uma dor, ela começa desde a TRL 0, que é o primeiro nível ali, onde a gente analisa o que é solicitado, qual que é a dor, qual que é o problema. Então, ele passa por um TRL 1,
que é, ok, eu já sei qual é o problema, agora deixa eu explorar quais são as hipóteses de solução para esse problema. Depois eu vou para a TRL3, que é, ok, agora eu vou fazer a primeira prototipagem dessa solução e validar com o usuário sobre aquilo. Então, a gente tem esse costume de, desde que nasce, até a gente ter uma certeza e uma validação que aquela solução resolve o problema, a gente tem usado muito esse framework, né, de TRL para a gente ir maturando aos poucos o problema, corrigindo aos poucos, muitas vezes corrigindo rotas e que a gente acredita que vai para um caminho e não é aquele caminho. Então, isso é muito natural com produto. Inclusive, produto é uma área que você tem que lidar com o ego diariamente, porque, às vezes, você entra no projeto e você tem certeza que aquela hipótese vai corrigir o problema, e você coloca todas as suas fichas naquela hipótese, e quando você chega na maturidade, você não corrigiu aquele problema. E aí você não soube lidar com o teu ego para resolver aquele problema, e o problema continua lá, mesmo depois de você ter investido tanto tempo de desenvolvimento, de pesquisa. Então, é uma luta diária para você quebrar o seu ego, para achar que aquilo vai resolver de primeira, ou que a sua aposta é a aposta correta, e você dá espaço para pesquisas, dá espaço para testes, hipóteses, enfim. Então, esse é mais ou menos o processo que a gente tem trabalhado hoje, entra um problema, entra na nossa esteira, a gente entende o problema, entende como resolver aquele problema, cria hipóteses, valida as hipóteses e tenta achar a melhor solução para aquilo. Muito bom. Gostei muito dessa sua fala da hipótese, né? E abordando um pouquinho mais sobre esse assunto, você já precisou matar uma ideia promissora? Então, ali, que nem você mesmo disse, né? Que você aposta todas as fichas ali e no final acaba não dando certo. Como que você lida com essas questões? Perfeito, perfeito. Acho que já conectou bem com o tema, né? Porque, igual eu comentei, é diário, né? Matar hipóteses acho que é a maior dor, talvez, de um PM, é você matar hipóteses que você acredita que aquilo é o caminho correto, aquilo é a solução correta. E acho que até voltando para o tema, o ego, a gente brinca, assim, é um tema que a gente, às vezes, não leva tão a sério, mas é um dos grandes problemas, porque quando você começa a fazer discovery, as evidências começam a vir, né? Então, você começa a descobrir pontos, descobrir falhas, descobrir alguma coisa que não tinha sido mapeada antes, e você saber fazer aquela leitura disso. Ok, eu estou realmente indo para um caminho, esse caminho não é o melhor, eu acho que é o ponto mais importante para um PM, sabe? Para um gerente de produto, enfim, que é você entender os sinais, não ser resistente a esses sinais e você trabalhar com as evidências, né? Então, até respondendo a pergunta, sim, já tiveram vários projetos que a gente matou depois de, colocando na esteira que a gente comentou, né? O TRL 4, 5, você já começa a colocar aquela tua solução numa escala um pouco maior, já começa a entender se aquilo está gerando valor mesmo, qual que é o ROI, né, o retorno do investimento daquilo, já começa a ver se a gente usa muito framework para entender a usabilidade do usuário na plataforma, então, se ele está usando, como ele está usando, se os objetivos que você traçou lá no início, eles estão sendo cumpridos. Então, assim, eu acho que não tem como você viver num mundo de produto e você constantemente não estar negando algumas hipóteses que você traçou, que você achou que era o melhor caminho. Então, é uma quebra constante, assim. E é até bom conectar esse tema, que é uma grande dificuldade que eu vejo em muitos times de inovação. É você, às vezes, pegar aquela tua solução como estimação e você perde tanto tempo achando que aquilo vai ou mudando pequenos ajustes, não, esse aqui o problema, é aquilo lá o problema, e você se apega tanto àquela solução que você perde a oportunidade de achar outras dezenas de soluções que você pode ter, que inclusive podem ser mais baratas, que podem ser mais simples. A gente tem muita mania hoje de querer produtizar tudo, né? Porque a gente é produteiro, né? Então, produteiro quer produtizar tudo. Mas quantas vezes apenas usando papel e caneta você não resolve muito problema? Então, ter essa análise de go, no go, né? Tipo, vou, não vou, faço, não faço. É o dia a dia de um PM, então acredito que eu lido muito com isso diariamente. Tenho que tomar decisões, acho que o Product Manager, né, o gerente de produto, precisa tomar todo dia algo que pode impactar diretamente, uma decisão que impacta diretamente o negócio. Então, por isso é muito importante pesquisas, evidências, analisar essas evidências e você conseguir trabalhar com isso para tomar a melhor decisão. Então,
Sim, já tiveram vários episódios aí, alguns tristes até hoje, uma carência de uma solução que você tinha certeza que ia dar certo e que no final ela não se mostrou a melhor, mas acontece muito. E o que te inspira hoje como profissional? Seja na área de produto, de inovação, o que te inspira, o que te faz ter vontade de seguir essa carreira? Perfeito, perfeito. Isso é um ponto bem legal, Cauã, porque na Digix a gente consegue ter um tato de impacto muito forte, sabe? Trabalhar na Digix como uma proposta onde você tem uma inovação ali, que eu acho que é a área que eu mais hoje estou encantado, né? Onde me move, e você vê o impacto que você está trabalhando na sociedade, eu acho que não tem uma maneira melhor de me motivar, de influenciar para que eu consiga resolver aquilo da melhor maneira do que essa. Então, é um propósito muito bacana de você trabalhar e uma responsabilidade muito grande de você trabalhar numa empresa como a Digix, porque você está diariamente construindo soluções que vão impactar na vida de pessoas, direta ou indiretamente. Então, posso estar fazendo um sistema para uma secretaria que, às vezes, a população em si não vai usar, mas o servidor público usa. E isso é o seu investimento, é o seu dinheiro que está sendo aplicado ali, né? Então, estar nesse ambiente da Digix, onde você consegue implementar essas soluções e que você sabe o impacto direto ou indireto de aquilo, para mim, hoje é a maior motivação, e sem contar que existem muitos desafios nessa área de gestão pública, né? Então, desafio, problemas para resolver ou maneiras de fazer a mesma coisa melhor e com mais eficiência, né? Com muito mais eficiência, acho que não existe uma motivação maior. Então, creio que estar ali trabalhando com inovação e numa empresa que te possibilita estar colocando esses temas de inovação na pauta e testando, impactando a vida das pessoas nisso, cara, acho que é a melhor motivação possível para a gente conseguir seguir trabalhar nisso. Então, acho que nesse caminho. Muito legal. E você tinha comentado sobre o DigiLab. Se quiser explicar um pouquinho mais sobre como funciona o time, quais os papéis... Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer já, né? Estou em público, agradecer o time do DigiLab, que me aguenta e me atura todos os dias ali. E o pessoal também aqui, né? Os jovens que estão lá, tiveram um contato com eles, então já conhecem um pouco do time. Mas hoje a gente tem um propósito muito bacana no time, que a gente tenta, igual, né? Resolver problemas, e a gente tem um lema dentro do time que é tentar resolver problemas, mas não apenas da maneira tradicional. Então, às vezes, é muito fácil você achar a maneira mais comum de se resolver um problema e aplicar eles e pronto, eu resolvi o problema do mesmo modo. Então, a gente tem um fator decisório muito legal que caiu esse problema para a gente, mas a gente não vai resolver ou a gente vai fazer de tudo para não resolver aquele problema da maneira tradicional. E a gente tenta aplicar tendências tecnológicas, tanto que hoje o que a gente mais tem usado é de M&A, então IA está sendo dominada, né? A gente tem visto a febre que tem surgido com isso, então o DigiLab a gente tenta refletir, como que eu resolvo esse problema utilizando IA? A gente tenta soluções também que vão diminuir custo de desenvolvimento. Então, já utilizamos tecnologias emergentes que já estão ganhando muito espaço, como low-code ou vibe coding, que é usando IA, inclusive, que está sendo muito utilizada e muito explorada. Então, esse é o primeiro lema do DigiLab, é tentar resolver problemas de maneiras diferentes, com maneiras de tanto mais rápidas ou que deem opções para aquele usuário resolver aquele problema de outra maneira. Então, esse é um pouco do caminho do DigiLab. Hoje, a gente é composto por 6 pessoas. Tá? Então, é um time... A gente brinca que é um time pequeno, mas é um time que faz bastante barulho. Então, é um time onde a gente tem 2 desenvolvedores front-end, 2 desenvolvedores back-end. Um deles, inclusive, também trabalha com low-code, né? Então, é o que está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa nova tecnologia. E a gente tem uma designer também que está com a gente, então é um grupo dos 6 mosqueteiros ali, e eu que atuo como, além do gerente ali, né, de produtos dentro do time, também de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente tenta unir todas essas forças para conseguir construir essas soluções diferenciadas. Então, a gente pode citar, né? Citei agora a nossa IA especializada em PNAE, né? A gente tem outras soluções que a gente já zerou, como utilizando IA também para... A gente tem um software que se chama Papel Zero, que justamente tenta extinguir o uso de papel, né, dentro das nossas secretarias.
e também fizemos uma IA para a gente conseguir buscar em inúmeros processos. Existem processos de 1000 páginas, imagina um usuário ter que ficar buscando uma informação em 1000 páginas, então essa IA compila essa informação e tenta dar contexto para isso, né? Enfim, então o Lab é esse timinho que faz barulho, que faz muita coisa, a gente tem bastante desafios ali ainda tem um backlog grande de desafios para serem cumpridos, mas, em resumo, é esse time que, onde ele passa, ele está fazendo cutucando novas tecnologias, problemas, jeitos de resolver problemas. Então, de resumo geral, esse é um time, e abraço para o time também que me suporta todo dia. Nós da equipe dos jovens também tá tendo esse contato, né? E realmente a gente enxerga ali uma parceria, todo um ambiente que tira a gente do comum. Então, é feita uma proposta de uma dor e a gente tem que pensar ali fora da caixa e tentar arrumar a melhor solução possível dentro do tempo estipulado, né? Então, acaba que a gente vive um pouquinho esse pedacinho do DigiLab, né? Perfeito. Caio, tá muito bom o papo até agora, mas para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, que é que conselho que você daria para quem quer seguir na carreira de produto ou inovação? Eu acho que o primeiro conselho é você precisa ser uma pessoa muito inconformada, assim. Eu acho que se você é uma pessoa que gosta muito de fazer a mesma coisa ou do mesmo jeito, eu acho que vai ter muita dificuldade para entrar. Então, acho que unir principalmente produto e inovação é algo que a pessoa precisa ser naturalmente inconformada, sabe? Fazer diferente, tentar melhorar coisas que já são feitas há 20, 30 anos. Então, a gente vê muito na gestão pública isso. Existem processos que são feitos da mesma maneira há não sei quanto tempo, e mexer nesse ninho, nesse vespeiro, é muitas vezes complicado, mas até você provar o valor daquilo, provar o quanto aquilo pode ser positivo. Então, acho que inquieto, a pessoa precisa ser muito inquieta para não querer se conformar com o que está acontecendo. Estudar, gente, eu acho que tem que estar muito atualizado. Assim, o mundo hoje em dia, principalmente se você unir produto com inovação, você precisa estar antenado com as novidades. O mundo muda muito, né? Há 5 anos atrás, não fazia ideia de que uma tecnologia como inteligência artificial ia estar dominando o mercado como está hoje. Então, você, desde cedo, começar a captar essas novidades, aprender sobre elas, investigar sobre elas, criar contatos e relacionamentos. Acho que comunicação é uma skill muito importante, sabe, para a pessoa. Saber questionar o porquê que aquilo está acontecendo, conectar pessoas que, às vezes, têm uma vivência maior naquilo para você entender como elas estão fazendo aquilo, por que elas estão fazendo aquilo. Então, assim, é um profissional que tem que juntar muitos conhecimentos ali, muitas habilidades, mas, assim, seja muito inquieto, conecte-se com novidade, entenda como o mercado está se trabalhando com aquela informação, né? Está se comportando com a informação. E, enfim, eu acho que é uma área que é muito difícil de ser substituído por uma IA, porque você tem que trabalhar com a criatividade todo dia, é fator decisório todo dia. Inclusive, para quem já trabalha, use muito IA a seu favor. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta para a gente conseguir resolver problemas. Mas, em resumo, acho que, se fosse para resumir em uma palavra, seja muito inquieto. Não seja um cara conformado. Tente fazer as coisas de uma maneira diferente e melhor. Obrigado, Caio, por ter aceito o convite, tá? Nós aqui do Senac agradecemos muito você ter vindo aqui hoje. Foi muito legal o nosso papo e é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Cauê. E quando precisarem, estou por aqui. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por estar conosco em mais um Senacast, o podcast do Senac Mato Grosso do Sul. Continue ligado nas nossas plataformas e acompanhe tudo o que estamos fazendo para transformar o presente e o futuro da educação no nosso estado. Até a próxima.